Ezequiel capítulo 25, 26, 27 e 28. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. E dize aos filhos de Amon: ouve a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: porquanto tu disseste, contra o meu santuário, quando foi profanado, e contra a terra de Israel, quando foi assolada, e contra a casa de Judá, quando foi ao cativeiro, portanto, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e em ti estabelecerão os teus acampamentos, e porão em ti as tuas moradas, e eles comerão os teus frutos, e eles beberão o teu leite, e farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: porquanto batestes com as mãos e pateastes com o pé, e com todo o desprezo do teu coração te alegraste contra a terra de Israel. Portanto, eis que eu tenho estendido a minha mão sobre ti, e te darei por despojo aos gentios, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: porquanto dizem a Moabe e Seir: eis que a casa de Judá é como todos os gentios. Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe, desde as cidades, desde as suas cidades da fronteira, a glória da terra de Bet-Gesimosete, Baal-Meon e Kiriataim, e aos do Oriente contra os filhos de Amon, o entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízos sobre Moabe, e saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: porquanto Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo quando se vingou deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: também estenderei a minha mão sobre Edom, e arrancarei deles homens e animais, e a tornarei em deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. E exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel, e farão em Edom segundo a minha ira, e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: porquanto os filisteus se houveram vingativamente, executaram vingança com desprezo de coração, para destruírem com perpétua inimizade. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus, e arrancarei os quereteus, e destruirei o restante da costa do mar, e executarei sobre eles grandes vinganças, com furiosos castigos, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. E sucedeu no 10º ano, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, visto que Tiro disse contra Jerusalém: está quebrada a porta dos povos, virou-se para mim, eu me encherei agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres, e eu lhe varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu o falei, diz o Senhor Deus, e servirá de despojo para as nações, e suas filhas que estão no campo serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu, desde o norte, trarei contra ti Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei dos reis, com cavalos e com carros e com cavaleiros, a companhias e muito povo. As suas filhas que estão no campo, elas as matará a espada, e levantará um baluarte contra ti, fundará uma trincheira contra ti, e levantará paveses contra ti, e disporá os seus arietes contra os teus muros, e derrubará as tuas torres com os teus machados. Por causa da multidão de seus cavalos te cobrirá o seu pó, os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, e das rodas e dos carros, quando ele entrar pelas suas portas, como os homens entram numa cidade em que se fez brecha. Com os cascos dos seus cavalos, pisará todas as suas ruas, ao teu povo matará a espada, e as suas fortes colunas cairão por terra, e roubarão as suas riquezas, e saquearão as suas mercadorias, e derrubarão os teus muros, e arrasarão as tuas casas agradáveis, e lançarão no meio das suas águas as suas pedras e as suas madeiras e o teu pó. E farei cessar os ruídos das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. E farei de ti uma penha descalvada.
virás a ser o enxugadouro das redes, nunca mais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: porventura não tremerão as ilhas com o estrondo da tua queda? Quando gemerem os feridos, quando se fizer uma espantosa matança no meio de ti, e todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos e tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas, se vestirão de tremores, sobre a terra se assentarão e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão, e levantarão uma lamentação sobre ti, e te dirão: como perecestes, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, ela e os seus moradores, que atemorizaram a todos os seus habitantes. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. Sim, as ilhas que estão no mar turbar-se-ão com a tua saída. Porque assim diz o Senhor Deus: quando eu te fizer uma cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer subir sobre ti o abismo, e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejam habitadas. E estabelecerei a glória na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não mais existirás, e quando te buscarem, então nunca mais serás achada para sempre, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro, que habita nas entradas do mar, e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus: ó Tiro, tu dizes: eu sou perfeito em formosura. No coração dos mares estão os teus termos, os que edificaram, aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus covéses de faias de Senir, trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros, fizeram os teus remos de cavalos de Bazã, os teus bancos fizeram-nos de marfim, engastados em bucho das ilhas dos quiteus. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina para te servir de vela. Azul e púrpura das ilhas de Elisá era a tua cobertura. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remadores, os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti. Esses foram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e os seus sábios foram em ti, que conservavam as tuas fendas. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti para tratarem dos teus negócios. Os persas e os lídios e os de Put eram no teu exército. Os teus soldados, escudos e capacetes penduraram em ti. Eles manifestaram a tua beleza. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor. E os gamatitas, nas tuas torres, penduravam os seus escudos nos teus muros em redor. Eles aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo, por causa da abundância de toda a tua casta de riquezas. Com prata, ferro, estanho e chumbo negociavam em tuas feiras. Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores. Em troca das tuas mercadorias davam pessoas de homens e objetos de bronze. Os da casa de Togarma trocavam pelas tuas mercadorias cavalos e cavaleiros e mulos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas ilhas eram o comércio da tua mão. Dentes de marfim e pau de ébano tornavam a dar-te em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. Pelas tuas mercadorias davam esmeralda, púrpura, obra bordada, linho fino, corais e ágata. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Pelas suas mercadorias trocavam trigo de Minite e panag, e mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das suas obras, por causa da abundância de toda sorte de riqueza, dando em troca vinho de Elbom e lã branca. Também Dan e Javã, Deusal, pelas suas mercadorias, davam em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo aromático, que assim entrava no teu comércio. Dedã negociava contigo panos preciosos para carros. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram mercadores ao teu serviço, com cordeiros, carneiros e bodes. Nestas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores, em todos os seus mais finos aromas. Em toda a pedra preciosa, em ouro, negociaram nas suas feiras. Arã e Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade negociavam contigo.
Estes eram teus mercadores, em roupas escolhidas, em pano de azul e bordados, em cofre de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedros, entre tua mercadoria. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas que traziam tuas mercadorias, e te enchesse e te glorificaste muito no meio dos mares. Os teus remadores te conduziram sobre grandes águas, o vento oriental te quebrou no meio dos mares, as tuas riquezas, as tuas feiras, as tuas mercadorias, os teus marinheiros, os teus pilotos, os que consertavam as suas fendas, os que faziam os teus negócios e todos os teus soldados, que estavam em ti, juntamente com toda a tua companhia, que estava no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos, tremerão os arrabaldes. E todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar, descerão de seus navios e pararão em terra. E farão ouvir sua voz sobre ti, e gritarão amargamente, e lançarão pó sobre as suas cabeças, e na cinza se revolverão. E far-se-ão calvos por tua causa, e cingir-se-ão de sacos, e chorarão sobre ti com amargura de alma e com amarga lamentação. E no seu pranto levantarão uma lamentação sobre ti, e lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, como a quem foi destruída no meio do mar? Quando as tuas mercadorias saíam pelos mares, fartastes a muitos povos, com a multidão das tuas riquezas e do teu negócio, enriquecestes os reis da terra. No tempo em que fostes quebrantada pelos mares, nas profundezas das águas caíram no meio de ti os teus negócios e toda a tua companhia. Todos os moradores das ilhas estão a teu respeito cheios de espanto, e os seus reis tremeram sobremaneira e ficaram perturbados nos seus rostos. Os mercadores dentre os povos assobiaram contra ti, tu que tornaste em grande espanto, e jamais subsistirá. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus sobre a cadeira de Deus, me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas, adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e eleva-se o teu coração por causa das suas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto estimas o teu coração como se for o coração de Deus, por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão teu resplendor, e eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus? Mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivestes no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido, para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra.
aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem. Entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornastes, e nunca mais subsistirá. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar, porque enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem espinho que cause dor, entre os que se acham ao redor deles, e os que se desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, eu me santificar entre eles, perante os olhos dos gentios, então habitarão na sua terra que dei ao meu servo a Jacó, e habitarão nela seguros, e edificarão casas, e plantarão vinhas, e habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que estão ao seu redor e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus.